A história inspiradora de hoje é a de Neemias diante do rei Artaxerxes, narrada no livro de Neemias capítulo 2. É o momento em que um homem simples, servo de confiança do rei da Pérsia, coloca em risco seu próprio futuro para atender ao chamado de Deus e restaurar Jerusalém, a cidade amada que jazia em ruínas. Era o início de uma jornada de fé, coragem e oração, um marco de como Deus age por meio de corações dispostos. Neemias era copeiro do rei, função de extrema responsabilidade. Ele provava o vinho real, garantindo que nada ameaçasse a vida do soberano. Vivendo entre o luxo do palácio de Susã, Neemias, no entanto, trazia no rosto uma sombra de tristeza que nem a riqueza da corte conseguia apagar. Certo dia, o rei percebeu. "Por que estás triste, se não estás doente?" perguntou, intrigado. Neemias, temendo ofender o soberano, respirou fundo e respondeu: "Como posso estar alegre enquanto a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e seus portões foram queimados?" Havia dor em suas palavras, mas também fé. O rei, tocado, quis saber o que podia fazer por ele. Antes de abrir a boca, Neemias orou silenciosamente. Um instante apenas, uma súplica rápida que subiu direto ao céu: "Senhor, dá-me favor diante deste homem." Foi então que ele falou com coragem. Pediu permissão para ir a Jerusalém e reconstruir seus muros. Pediu também cartas, para garantir passagem segura entre as províncias e recursos das florestas reais para a obra. O rei não só consentiu, como também enviou oficiais e cavalaria com ele. Neemias sabia, aquela não era apenas a bondade de Artaxerxes, mas a mão de Deus estendida sobre ele. A viagem foi longa. Ao chegar a Jerusalém, Neemias não anunciou nada de imediato. Durante 3 noites, caminhou em silêncio pelas ruínas, muros quebrados, portões queimados, pedras espalhadas pelo chão. Ele observava, orava e planejava. Carregava consigo um peso santo, o sonho de restaurar a glória do povo de Deus. Na manhã do 4º dia, reuniu os líderes e falou com firmeza: "Vede o sofrimento em que estamos. Jerusalém está devastada. Vinde e reconstruamos seus muros para que não sejamos mais motivo de vergonha." Sua voz incendiou os corações. O povo respondeu: "Levantemo-nos e construamos." Assim começou o trabalho. As marteladas ecoavam pelos vales. Homens, mulheres, sacerdotes, artesãos, todos se uniram. Era mais do que erguimento de pedras. Era um renascer de esperança. Contudo, nem todos se alegraram. Sambalate, Tobias e Gesem, governantes vizinhos, zombavam. "Estão tentando reconstruir um muro de pedras queimadas? Até uma raposa derrubaria isso", caçoavam. Neemias ouviu as provocações e voltou-se em oração. "Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados." Nenhuma resposta humana seria suficiente. A luta era espiritual. Enquanto aqueles que zombavam tramavam, Neemias armava o povo, uma mão na espada e outra no trabalho. Assim seguiram entre o pó, o suor e a fé. Certa madrugada, mensageiros correram até Neemias. "Planejam atacar", disseram, apavorados. O medo percorreu os corações, mas Neemias manteve o olhar firme. "Não tenhais medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e terrível, e lutem por vossos irmãos, por vossas casas", exortou. Seu vigor reacendeu o ânimo da multidão. Homens ficavam de guarda com lanças, outros continuavam a construções. Cada família trabalhava perto de sua morada, protegendo não apenas o muro, mas também o lar, e em cada pedra assentada havia uma oração. A cidade já podia ouvir o pulsar da vida novamente. Os inimigos, frustrados, tentaram então a astúcia. Enviaram mensageiros: "Vem, Neemias, encontremo-nos em Ono para conversar." Mas Neemias discerniu a armadilha. "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer", respondeu. Em vão insistiram 4 vezes. Ele permaneceu fiel. A integridade de um líder sustentava o sonho do povo. Em meio às ameaças, calúnias e fraquezas, Neemias jamais venceu pela força de suas mãos, e sim pela constância de suas orações. O segredo de sua vitória foi ajoelhar-se antes de agir. Certa manhã, o som das marteladas cessou. As brechas haviam sido fechadas, os portões erguidos, o muro completo em 52 dias. A notícia correu entre os povos: o Deus de Israel havia se mostrado poderoso. Aqueles que zombaram agora ficaram temerosos, não de um exército, mas da fé de um povo unido.
Neemias contemplou as muralhas de pé e chorou, não por orgulho, mas de gratidão. Ele sabia que o verdadeiro milagre não estava apenas nas pedras restauradas, mas nos corações transformados. Nos meses seguintes, o povo se reuniu para louvar e ouvir a leitura da lei. As ruas, antes cheias de destroços, se encheram de cânticos. Neemias não era apenas um construtor de muros, era um restaurador de almas. Havia compreendido que toda reconstrução visível começa por dentro. Em meio à alegria, ele orou novamente: lembra-te de mim, ó meu Deus, para o bem. Sua oração, singela, resumia toda a jornada. A de um homem que confiou quando parecia impossível, trabalhou quando os outros duvidaram e creu quando tudo parecia perdido. Há algo profundamente humano na história de Neemias. Quantas vezes olhamos para as ruínas de nossa vida, relacionamentos quebrados, sonhos interrompidos, esperanças destruídas, e achamos que é tarde demais para recomeçar? Neemias nos ensina que não há ruína irreversível quando Deus está no centro do plano. Ele não começou sua obra com grandes recursos, mas com lágrimas e oração. E Deus transformou essas lágrimas em força e propósito. Assim é conosco. Quando dobramos os joelhos e continuamos firmes apesar do medo, Deus começa uma reconstrução silenciosa e poderosa dentro de nós. Hoje, talvez seus muros precisem ser reconstruídos, muros de fé, confiança, caráter ou perdão. Como Neemias, olhe ao redor, veja o que pode fazer e dê o primeiro passo. Ore antes de agir, mantenha-se fiel e não desça do muro por causa das vozes de dúvida que gritam ao redor. O mesmo Deus que ajudou Neemias em Jerusalém continua agindo naqueles que dependem dele. Ele transforma os destroços em testemunhos de restauração, as lágrimas em novas forças e as ruínas em lugares de glória. Confie: cada pedra recolocada em sua vida tem o toque do construtor divino. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem com quem precisa lembrar que Deus ainda reconstrói o que foi quebrado.